Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Paulo Oldani, que é dermatologista, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado e coordenador de acesso e novas tecnologias da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vindo, Dr. Paulo. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E a gente vai falar bastante, sobre dermatologia e inovação. Tem bastante assunto. Lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health do MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A dermatologia ela tem se beneficiado, assim como outras áreas terapêuticas, das inovações tecnológicas. E para além da finalidade cosmética, é por isso que a gente está aqui com o Dr. Paulo, a gente quer ouvir um pouco o que a gente tem de novidade, de tecnologia, de tratamento, de diagnóstico para determinadas doenças que vão ter comprometimento na qualidade de vida desses pacientes e também em termos de comorbidades. Então, até para a gente começar, Dr. Paulo, quais são os maiores avanços tecnológicos na dermatologia e como eles estão transformando o atendimento aos pacientes? Sem a dermatologia, a gente está vivendo um momento maravilhoso em termos de evolução. Se a gente parar para pensar, de 15 anos para cá, dermatologia é outra coisa. Praticamente existindo uma subespecialidade que seria imunodermatologia, a gente está tendo lançamento para várias coisas. Começou com a psoríase, mas hoje em dia a gente já tem dermatite atópica, hidradenitis superativa, alopecia areata, várias outras. Na parte de oncologia, a gente também está tendo uma evolução muito grande, tanto com imunoterapia como com alguns inibidores de checkpoint, que seriam terapias-alvo. Então, realmente a gente está vivendo um momento fantástico. Acho que, em termos de especialidade, você falou, eu acho que é uma das especialidades onde a gente está tendo maior evolução disso. E, realmente, está mudando. Hoje em dia, o que a gente consegue oferecer para o paciente é outra qualidade de vida, é outro patamar. A gente fala chega a comentar até em controle a longo prazo, sem medicamento, após o tratamento. Isso, coisa que há 10 anos a gente nem sonhava nisso. Agora, você acha que a dermatologia, diferente de outras áreas, ela demorou para ter essa chegada desses tratamentos, considerando muito esse estigma de que essas doenças, de que a dermatologia talvez fosse uma questão mais estética, uma psoríase, não tivesse todas as complexidades e comorbidades associadas, fosse mais um problema estético. Você acha que isso pode ter impactado no desenvolvimento ou não? Com certeza. Dermatologia sempre foi vista como uma especialidade que teria problemas estéticos, Eu mesmo, Camila acompanhou, você mesmo, a gente lá atrás, as primeiras idas ao Ministério da Saúde, conversar com o gestor, era sempre olhar psoríase é uma lesãozinha na pele, o que isso impacta, Eu acho que isso sempre teve, acho que nunca houve um interesse realmente de investimento, acho que até mesmo de indústria e tudo, acho que tinha esse preconceito com a dermatologia. E tanto é que a gente começou meio a reboque da reumatologia. Hoje em dia a gente está na frente da reumato e a reumato que está vindo atrás da gente, porque a gente cresceu muito mais rápido que eles. Acho que a gente tinha uma demanda reprimida, acho que a gente precisava de muita coisa, a gente passou muito tempo sem nenhuma inovação. Olhar para trás, a dermatologia não tinha nada muito novo. E, de repente, começou a surgir. Então, com os biológicos, foi o grande disparada inicial, agora inibidor de JAK e várias outras coisas que estão surgindo. A gente está tendo uma evolução muito grande. E a própria dermatologia está mudando. A gente está assumindo mais o doente, está tendo mais chances de tratar o doente. Interessante, que quando a gente pensa em dermatologia estética, a tecnologia está super presente ali, E está evoluindo cada vez mais, mas não é o foco da nossa conversa aqui hoje. Mas, doutor Paulo, quando a gente pensa em tecnologia não só para diagnóstico, para tratamento, uma tecnologia que a pandemia ajudou bastante foi até para possibilitar a questão da telemedicina,
E aí, quando a gente pensa em dermatologia, essa questão do diagnóstico, eu fico pensando sempre na necessidade desse contato visual, né, com o paciente. Como que você enxerga isso? Como é que isso evoluiu? Como que a gente pode garantir ou evitar que se tenha algum prejuízo nesse sentido e que a dermatologia também possa se beneficiar do que a telemedicina trouxe para a gente, né, com a pandemia? Se a gente fala telemedicina, é um negócio bem amplo, né? Não é só a consulta. Consulta, de primeira vez, eu particularmente até já fiz, durante a pandemia fiz, mas é muito difícil, assim, é completamente diferente. Eu olhar a lesão, poder palpar a lesão, é diferente de eu olhar uma foto. Isso, realmente, fazer diagnóstico por foto, eu não me arrisco. Mas só que a gente tem várias outras coisas que a gente pode aproveitar da tecnologia para fazer. Tem um projeto muito legal que o Daniel Nunes fez em Santa Catarina, em que ele reduziu a fila do SUS absurdamente e fez uma economia só de transporte de pacientes de outras cidades, assim, absurda, coisa de milhões. No qual ele faz uma avaliação inicial e define se o paciente precisa ir ou não e se vai, vamos supor, pegou uma psoríase grave. O paciente já chega pronto, com todos os exames, com tudo, então ele já reduz a consulta. Lá nos servidores, a gente começou a implantar tipo uma pré-consulta antes da cirurgia dermatológica. Então o paciente já chega sabendo se tem que parar o anticoagulante, se precisa parar de comer, se tem jejum, se não tem. Então o paciente já chega todo preparado. São coisas que a gente pode lançar a mão, principalmente no sistema público, a gente consegue fornecer muita coisa. Eu tenho um projeto que começou, ainda está engatinhando, que é justamente fazer treinamento de agentes de saúde, médicos de família, de algumas doenças dermatológicas, no qual a gente disponibilizar aulas, tanto sincrônicas como ficar lá disponível para os médicos assistirem. Então, assim, a telemedicina abre um leque muito grande. Tipo reunião, eu já fiz reunião com o serviço do Canadá, com o Richard Langley. Ele tinha curiosidade de ver alguns casos de doenças infecciosas e eu tinha curiosidade de ver como é que funcionava o ambulatório dele de doença imunomediada. A gente fez uma reunião. Então, quer dizer, a telemedicina aí nesse ponto ajuda. Se a gente pensar só em consulta, eu acho ruim. Eventualmente, eu até atendo o paciente a rever um exame, não sei o que, até faço. Mas, assim, realmente, o exame em si eu acho complicado. Sim, mas você trouxe um exemplo que é bem bacana, né? Porque além dessa questão da redução de custo, pensando no paciente, essa economia de tempo, né? De ter que ir mais de uma vez, ou de, você já chega na primeira consulta com todos os exames realizados, eu fico me imaginando, né? Poxa, é interessante, que às vezes você fica com essa sensação, ai, não acredito que eu vim até aqui, agora eu vou ter que voltar. Fazer exame, voltar outro dia. E isso, assim, você reduz a fila para esse paciente chegar no hospital terciário. Então, assim, é vantagem para todo mundo. Diminui o trabalho do médico que está lá atendendo e facilita a vida do paciente. Isso, sem dúvida alguma. Agora, doutor Paulo, a gente evoluiu aí, né? Quando a gente olha para os protocolos antigos, tratamento com metotrexato, com ciclosporina, hoje você mesmo já trouxe esse exemplo dos biológicos, né? Dos inibidores de JAK. Eu queria que você explicasse para a gente o que mudou, né, na dinâmica do que a gente tinha antes com aquele tratamento sistêmico tradicional para esse tratamento com imunobiológicos e também com os inibidores de JAK. Qual é essa grande mudança que permitiu, então, essa transformação no tratamento a psoríase, né, dermatite atópica, hidradenite, enfim, entre outros exemplos que você tenha? Então, vamos lá. Assim, se a gente pensar em imunobiológico, né, é uma terapia completamente alvo. Eu vou agir exatamente um ponto específico da inflamação e, com isso, eu consigo resultados melhores e uma segurança maior. Quando começou isso, a gente começou a entender melhor também a fisiopatogenia, né? Como a doença aparece, o que causa a doença. Então, a gente entrou numa evolução, aparece coisa nova, a gente aprende mais um pouquinho e a coisa foi indo. Assim, se a gente for pensar, quando eu fiz residência, tinha a pecha de fazer metotrexato, é um remédio que mata por uma doença que não mata, que é um conceito que hoje em dia, para a psoríase, a gente sabe que a psoríase é uma doença que diminui a expectativa de vida do paciente, ou seja, mata. Dermatite atópica ainda.
Então, a gente tratava com medicações inespecíficas que imunossuprimem, que causam muito mais imunossupressão, que causam muito mais efeitos colaterais, ainda são úteis, ainda a gente usa muito, mas só que hoje em dia a gente consegue tratar uma medicina mais de precisão, uma coisa mais específica. Com isso, assim, a gente mudou, coisa que, assim, na minha época de residência, o paciente melhorava um pouquinho, 50%, a gente já estava feliz. Hoje em dia, a gente está falando de 90% a 100%. É deixar esse paciente sem lesão. E os novos estudos já falam até, talvez, em remissão de doença sem tratamento ou até mesmo mudança mesmo de evolução da doença. A abordagem do paciente passou a ser muito maior, né? Hoje em dia a gente se preocupa, a gente sabe das comorbidades, sabe que essas doenças não vêm sozinhas, esse processo inflamatório não é só na pele. A pele a gente vê o que está acontecendo, né? Mas tem todo um resto que vem junto. Então a gente passou também a tratar isso de uma forma mais completa. A gente olha o paciente como um todo. Então a gente consegue dar um atendimento muito melhor para esse paciente. Agora, esses imunobiológicos, eles já são indicados para qualquer pessoa com psoríase ou é um tipo específico, um grau, uma gravidade específica de psoríase? Assim, se a gente for pensar, a biológica é uma medicação cara. Então, assim, a gente tem que pensar no fator econômico também. Não dá para tratar todo mundo com isso. Então, a gente tem até o próprio algoritmo mesmo, a recomendação da sociedade, até a gente publicou agora um novo consenso de psoríase, e mesmo a gente aplica para dermatite atópica, aplica para outras doenças imunomediadas. A gente tem uma sequência de tratamentos. Tá? Se eu pensar, esquece fator econômico, eu iria direto para um biológico, com eficácia e segurança muito maior. Só que a gente tem que pensar nisso, que não vai dar para pagar. Então, a gente ainda usa metrixato, a gente ainda usa ciclosporina. Em geral, os biológicos são recomendados para pacientes que já passaram por essas terapêuticas. Tá? Então, a gente falhou a fitoterapia, falhou a metrixato, aí sim a gente vai para biológico. Isso acaba acontecendo em todos os cuidados, Todos os né? cuidados. Essa necessidade de entender quando que é possível, né, oferecer aquelas tecnologias para os pacientes. Isso assim, se a gente pensar, logo que saiu, lá em 2004, 2005, os primeiros biológicos eram muito caros, né? A gente calculou muito isso. Hoje em dia a gente já tem, para o SUS, assim, hoje em dia um tratamento biológico sai por um preço bem acessível. Então a gente já consegue ofertar mais. Tem saído biosimilares, tem saído outras coisas que realmente estão baixando muito custo. Legal. A gente vai ter até um episódio especial sobre biosimilares, que vai poder conectar um pouco também com quem estiver nos ouvindo ou, né, nesse sentido. Biosimilar é um negócio que tem uma discussão bem grande. Acho que é necessário. Acho que qualquer medida que melhore acesso à população, eu acho que... mas é um negócio que... Tem algumas regras que eu acho que ainda precisam estar mais claras. Olá, para você que está acompanhando o podcast de Biotech and Health aqui na MIT Technology Review Brasil. Uma pequena pausa agora para o nosso Momento Saúde 360, um oferecimento da Blue, Plano de Saúde. Gente, hoje vamos falar sobre longevidade, medicina da longevidade. Você já ouviu falar sobre isso? Quem conversa comigo é o Filemon Fernandes, que é o Head de Tecnologia e Inovação da Blue. Filemon, olha só, o executivo Peter Diamandis, que ele é engenheiro, médico e fundador da X-Prize Foundation, é uma organização sem fins lucrativos que cria competições para acelerar desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento radical. E aí ele fez algumas projeções, em termos de saúde, de tecnologia. Ele projeta para 2036 tratamentos de longevidade sendo cobertos por planos de saúde. A medicina da longevidade é uma medicina extremamente personalizada, preventiva, com foco em biomarcadores de doenças, também com a ideia de aproximar a idade biológica real com a ideal para um paciente. O que você pensa, o que você vê nessa projeção? Como é que a gente, olhando para o mercado brasileiro, como é que a gente está nesse sentido? Eu acho que faz todo sentido essa previsão, essa projeção.
O mercado em si, o mercado brasileiro em si está um pouco distante disso, mas a gente tem tomado iniciativas para aproximar o mercado brasileiro dessas previsões, dessas projeções. E faz todo sentido você ter planos de saúde cobrindo tratamentos como esse, que hoje em dia não existe, mas faz todo sentido porque não dá para você dizer você vai viver mais sem ser saudável. E é tudo que a gente quer. Tanto o paciente, tanto o beneficiário quer, quanto a gente também, enquanto plano de saúde, enquanto operadora, quer que você seja mais saudável. Porque uma pessoa mais saudável, ela vai ter uma vida melhor, ela vai ter uma vida onde a gente vai, como negócio, ter uma saúde também financeira, mas aquela pessoa também vai se beneficiar muito mais disso, porque ela vai ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde, com mais disposição. Ela vai, como você falou, a idade biológica aproximada da idade que ela realmente tem. O corpo dela vai realmente agir como se tivesse a idade que tem. Então, assim, o que eu enxergo nos próximos anos, a gente vai parar de tratar doenças e começar a tratar saúde. A gente vai parar de falar de doenças e vai começar a falar de o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde para que a doença nem chegue até mim. Então, essas doenças que podem ser evitadas, como diabetes, como hipertensão, doenças que são completamente evitáveis, mas requerem um estilo de vida mais saudável, requerem uma mudança de hábitos. E as operadoras de plano de saúde, as instituições que trabalham com a saúde das pessoas, precisam ter um olhar para isso. E essa é a nossa ideia, é olhar para as pessoas e dizer, vamos ser saudáveis, vamos cuidar da nossa saúde. É ter um plano realmente de saúde. Até porque o mundo, claro, acho que talvez os países mais desenvolvidos fizeram essa transição primeiro. O Brasil passa agora por essa transição na nossa pirâmide populacional, de um envelhecimento da população, né, atingindo aí idades cada vez mais longevas. Então, se você olha para um período maior que você vai viver sem qualidade de vida, não faz sentido nenhum. Com certeza. É praticamente impossível, na verdade, viver tanto tempo sem saúde. As pessoas mais longevas, elas... claro que você tem uma questão genética, você tem N fatores ali, mas a saúde é o fator preponderante, um estilo de vida saudável, um estilo de vida sem excessos, um estilo de vida com hábitos saudáveis, porque isso vai impactar diretamente no seu futuro. Então a gente pensa, poxa, como que vai ser o meu futuro? Como que eu vou estar daqui a 30 anos? Será que eu ainda vou estar aqui daqui a 30 anos? Então são perguntas que a gente precisa se fazer para ter uma vida de qualidade. Você acha que vai ser um desafio engajar os pacientes, os consumidores de vocês nesse sentido? É um desafio, porque o estilo de vida não saudável, ele é mais fácil de aderir. Talvez comer uma comida um pouco menos saudável é mais fácil para quem está ali. Mas quando a gente começa a pensar nas pessoas que estão do nosso lado, na nossa família, no nosso dia a dia, até na nossa disposição, a gente consegue sim, com alguma iniciativa de educação, de conscientização, trazer essas pessoas para o nosso lado, para o lado da saúde. Obrigada. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360. A gente se vê no próximo e siga acompanhando o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Agora, doutor Paulo, você tocou aí no ponto da medicina de precisão, né? A gente vem conversando muito sobre medicina de precisão, acaba aparecendo muito em oncologia, mas eu queria que você explicasse aqui pra gente qual é o momento da medicina de precisão nesse contexto de dermatologia, né? O que a gente tem, como que a gente pode posicionar essas questões? Assim, a gente ainda na dermato, assim, comparando com a onco, a gente está muito atrás. Existem vários tratamentos, a gente tem vários biológicos, né? Atualmente, para a psoríase, a gente tem 12 biológicos aprovados. Mecanismos de ação diferentes, como funcionam de forma diferente. A gente ainda não tem nada assim que diga tal biológico vai funcionar melhor para tal paciente, mas a gente já está começando a ver até questões genéticas, alterações genéticas, que sim. Quando a gente vai para o melanoma, a gente já tem uma coisa mais específica, o BRAF, que aí você já define qual é a melhor terapêutica. Dermatite atópica, a gente está vendo entre o dupilumab, que é um biológico, e os inibidores de JAK, talvez alguns fenótipos respondam melhor
a um ou ao outro. Hidradenite também, a gente está começando a separar. Mas ainda a gente ainda não tem, tipo na oncologia. Oncologia, câncer de mama, os protocolos são muito específicos. Inclusive as bulas já até determinam isso, a indicação sai remédio com indicação específica para um determinado padrão. Isso a gente ainda não chegou nesse ponto, mas acho que questão de tempo, com certeza, a gente vai chegar aí. Mas já existe um estudo mostrando possíveis alterações genéticas que estão relacionadas com essas doenças imunomediadas e também uma medicina de precisão voltada para algumas doenças raras que a gente sabe que tem esse acometimento bem grave da pele? Assim, para a psoríase tem vários estudos tentando achar um biomarcador, ainda não conseguimos achar esse biomarcador, sabe-se de várias alterações genéticas, mas que defina qual tratamento usar, ainda a gente não tem isso. Algumas doenças raras, tipo epidermólise bolhosa, algumas ictioses, isso sim, aí a gente já tem alterações genéticas que já conseguem dar um rumo para a gente. Então a gente está crescendo nisso, está começando a evoluir. E essa parte de imunologia, né, de imunodermatologia, você acaba mexendo com genética também e provavelmente vão surgir vários marcadores aí. Agora, doutor Paulo, quando a gente fala da dermatologia, a gente pensa muito também na questão do câncer de pele, que você já trouxe aqui. E aí a gente falou bastante de tratamento, mas queria ouvir de você o que a gente teve de evolução em termos de prevenção, né? Principalmente que a gente escuta bastante a questão do filtro solar e do cuidado com o sol para câncer de pele e de diagnóstico. Em termos de prevenção, acho que a gente evoluiu bastante. A gente até semana passada teve a campanha do câncer de pele, né, da SBD. Ainda é uma doença muito prevalente, mas uma coisa que a gente percebeu na própria campanha, assim, o percentual de diagnóstico de câncer aumentou. Mas aumentou talvez porque a população está melhor esclarecida. Foi o que a gente percebeu. As pessoas já indo procurar, antes as pessoas iam procurar para aconselhamento geral. Dessa vez não, a gente percebeu que os pacientes estão chegando, a população está chegando, realmente preocupada com o câncer e com uma informação do câncer. Então, acho que já foi uma boa evolução. Em termos de diagnóstico, a gente melhorou muito a parte de dermatoscopia, microscopia confocal, que é praticamente você fazer uma biópsia sem cortar, né? Você coloca o microscópio na pele e vê diretamente. Isso, assim, refinou o diagnóstico, aumentou o diagnóstico, assim, absurdamente. Em termos de melanoma, assim, a quantidade de melanoma que a gente pega muito inicial, que antes certamente passaria no olho nu, hoje em dia a gente faz diagnóstico, assim, muito precoce, lesões muito pequenas, lesões muito iniciais. Isso melhora, assim, chance de cura aí 100%. Então, nisso a gente melhorou bem. Então, assim, acho que em prevenção e diagnóstico a gente conseguiu evoluir bem. Agora a gente está caminhando para o fim, né, Laura? E a gente sempre gosta de terminar com uma mensagem de futuro, né? Eu queria ouvir de você o que a gente está conversando aqui sobre dermatologia, o que você enxerga como potenciais tecnologias no futuro da dermato ou áreas terapêuticas, o que a gente pode esperar aí de evolução? Você já trouxe alguns spoilers da medicina de precisão, mas o que mais a gente pode esperar? Olha, eu acho que essa parte de imunodermatologia tem ainda um campo enorme, eu acho que vai crescer muito isso. Assim, como eu falei, está quase que virando uma subespecialidade, eu acho que vai virar muito em breve. Em termos de diagnóstico, até mesmo usando a parte imunológica, a gente tem muita coisa por aí. Tá? Em termos de imunistoquímica, marcadores, a gente tem uma evolução muito grande. Eu acho que assim, a dermatologia está passando por uma fase realmente de progresso, de evolução, uma mudança na própria profissão. Então, acho que a gente tem um campo aí bem vasto. Acho que a gente vai evoluir muito nos próximos anos. Aí vai ter uma evolução muito grande, vai mudar bem a cara da dermatologia. Já está mudando e acho que vai mudar mais.
Doutor Paulo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu acho que é muito bacana a gente trazer essa mensagem, né, sobre a dermatologia para além da estética, né, falar da pele para além do envelhecimento, né, questões que vão impactar, como você falou, em termos de sobrevida e de qualidade de vida para esses pacientes. A gente sabe que muitas dessas doenças elas vão acontecer junto com comorbidades importantes e, como a gente falou, né, o impacto é importante na qualidade de vida, doendo para além da pele, né? Então, acho que essa é uma mensagem bem legal para a gente trazer sobre a discussão da dermato. Não, isso, assim, eu que agradeço estar aqui, ter a chance de falar disso. Acho que eu sempre briguei muito para mostrar que a dermatologia é mais do que cosmetria. Eu acho importantíssimo cosmetria, acho que tem tem um papel importante. Mas, assim, essas doenças são doenças que causam um impacto na qualidade de vida do paciente absurdo, né? E hoje em dia, assim, eu olhar os pacientes de psoríase e ver que eu consigo mudar a vida desse paciente, melhorar a vida desse paciente, um paciente de dermatite atópica, eu consegui, o outro dia, consegui dormir a noite inteira, coisa que eu nunca tinha conseguido. Isso, assim, é um presente para mim, é uma gratificação que acho que não tem preço. E acho que assim, trazer isso, mostrar esse lado da dermatologia, eu acho que é muito bom. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de seguir os nossos conteúdos em mittechreview.com.br. Também siga a gente nas redes sociais, @mittechreview.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.